aí, pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais uma videoaula de matemática. Hoje nós vamos dar continuidade no conteúdo de equação do segundo grau, mas hoje a gente vai começar a estudar as equações do segundo grau completas. Bom, pessoal, e a partir da aula de hoje a gente vai aprender a como resolver equações completas do segundo grau. Nas aulas anteriores a gente vinha aprendendo a como resolver equações incompletas. Primeiro a gente aprendeu a resolver quando o b era zero e o a e c eram diferentes de zero, e depois a gente aprendeu a resolver equações onde o c era zero e o restante dos coeficientes eram diferentes de zero. Na aula de hoje, a gente vai aprender a resolver um caso especial de equações completas, certo? Que é quando acontece de, no primeiro membro, ficar um trinômio quadrado perfeito, certo? Então, para a gente entender melhor, vamos resolver esse seguinte exemplo. Encontre as raízes reais das equações abaixo. Então, vejam aqui, na letra A a gente tem 9x ao quadrado menos 30x mais 25 igual a zero. Bom, percebam que, utilizando aquele caso de fatoração que a gente já estudou, né, que é o caso trinômio quadrado perfeito, olha só, esse primeiro termo aqui, 9x ao quadrado, quando eu extraio a raiz de 9x ao quadrado, a raiz quadrada de 9 é 3 e a de x ao quadrado é x. E em relação ao 25, a raiz quadrada de 25 ela é 5. Percebam também que 2 vezes esse 3x vezes o 5, 2 vezes 3, 6, vezes x, 6x, vezes 5, 30x. Que dá exatamente esse termo que está centralizado aqui, né? Então, de fato, quando a gente faz isso daqui, a gente percebe que 9x ao quadrado menos 30x mais 25 é, de fato, um trinômio quadrado perfeito, né? Porque a gente extraiu as raízes aqui do primeiro termo e do último, e quando a gente verificou a parte do meio, nós vimos que se trata de 2 vezes a primeira raiz vezes a segunda. Então, isso significa que 9x ao quadrado menos 30x mais 25 pode ser escrito como 3x, a operação que está aqui, né, menos 5, fecha parêntese, ao quadrado. E se esse trinômio aqui é igual a zero, a gente coloca, né, igual a zero. Então, ao invés de escrever dessa forma, a gente agora passou a escrever dessa forma. 3x menos 5 ao quadrado igual a zero. E qual o benefício da gente escrever dessa forma? Bom, o benefício é que a gente agora vai conseguir responder, né? Esse 2 que está aqui, na forma de expoente, ele vai passar como mais ou menos a raiz quadrada de zero. Só que vejam bem, a raiz quadrada de zero é zero. E não existe esse negócio de falar zero positivo e zero negativo, né? O zero, ele é neutro. Então, não precisa a gente escrever mais ou menos a raiz quadrada de zero. A gente só vai escrever assim. 3x menos 5 é igual a raiz quadrada de zero, que a gente já sabe que é zero. Então, 3x menos 5 é igual a zero. Isso significa que 3x é igual a 5, x é igual a 5 sobre 3. Pronto. E essa equação, ela possui apenas uma raiz real, que no caso a gente pode dizer também que são duas raízes iguais, certo? Que é 5 sobre 3 apenas. Então, vamos escrever aqui. Conjunto solução é composto de 5 terços. Certo? Na letra B, nós temos x ao quadrado mais 8x mais 16 igual a zero. Então, olha só, x ao quadrado mais 8x mais 16, isso é um trinômio quadrado perfeito. Vamos descobrir como é que a gente pode reescrever isso na forma fatorada, né? Extraindo a raiz do primeiro termo, a gente tem que a raiz de x ao quadrado é x.
e que a raiz quadrada de 16, que é o nosso último termo aqui, ela é 4. E em relação à parte aqui do meio, a gente sabe que 2 vezes x, que é esse aqui, vezes 4, isso dá 8x. Então, de fato, é um trinômio quadrado perfeito. E a gente pode escrever aqui, então, x ao quadrado mais 8x mais 16 como x mais 4 ao quadrado, e isso aqui é igual a zero. Porque na equação inicial a gente tem que isso é igual a zero. E aí, como é que a gente faz para resolver? Se x mais 4 ao quadrado é igual a zero, isso significa que x mais 4 é igual a raiz quadrada de zero. Então, x mais 4 é igual a zero. X é igual a menos 4. E a gente tem novamente apenas uma raiz. Então, meu conjunto de solução é formado apenas pelo número menos 4. Letra C. 16x ao quadrado menos 8x mais 1 igual a zero. Novamente, a gente tem um trinômio quadrado perfeito no primeiro membro. Porque, vejam só, raiz quadrada de 16x ao quadrado, isso dá 4x, né? A raiz de 16 é 4 e a de x ao quadrado é x. E a raiz quadrada de 1, 1. Em relação à parte do meio, 2 vezes 4x vezes 1, né? 2 vezes as duas raízes, isso dá 8x. Então, de fato, é um trinômio quadrado perfeito. E a gente pode escrever como 4x menos 1 ao quadrado igual a zero. Só que 4x menos 1 ao quadrado igual a zero, isso implica que 4x menos 1, passando o 2 aqui, né, como raiz quadrada, vai ficar a raiz quadrada de zero. Então, 4x menos 1 é igual a zero. 4x é igual a 1, x é igual a 1 sobre 4. E essa é a nossa única raiz real. Então, o conjunto de solução, 1/4. Bom, gente, essa letra D, ela tá um pouquinho diferente, né? Mas a gente vai organizar até aparecer um trinômio quadrado perfeito. Então, veja só, nós temos x menos 5 vezes, aqui quando não tem nada é porque é o sinal de multiplicação, x mais 6 igual a 13x menos 66. Fazendo aqui a distributiva, nós temos x vezes x, x ao quadrado, x vezes mais 6, mais 6x. Agora o menos 5. Menos 5 vezes x, menos 5x. Menos 5 vezes 6, menos 30. E aí eu vou passar para o primeiro membro, 13x e menos 66. Vai ficar assim, menos 13x mais 66 igual a zero. E aí, organizando, a gente vai ter x ao quadrado mais 6x menos 5x menos 13x, colocando todos os termos que tem x como parte literal, todos próximos um do outro. E agora só os números, né? Menos 30 mais 66 igual a zero. E aí, vai ficar assim, x ao quadrado, 6x menos 5x vai dar x. X menos 13x menos 12x. Menos 30 mais 66, 36 positivo, igual a zero. Pronto. Então, agora a gente tem x ao quadrado menos 12x mais 36 igual a zero. E aí, esse x ao quadrado menos 12x mais 36, ele é um trinômio quadrado perfeito. Vamos aqui só verificar. A raiz quadrada de x ao quadrado é x. E a raiz quadrada de 36 é 6. 2 vezes x vezes 6, isso dá 12x, que é o termo que está aqui no meio. Então, de fato, é um trinômio quadrado perfeito. Vamos escrever x menos 6 ao quadrado igual a zero.
Se x menos 6 ao quadrado é igual a zero, é porque x menos 6 é igual a raiz de zero. X menos 6 é igual a zero. Caso vocês queiram pular essa etapa, vocês já poderiam colocar. Se x menos 6 ao quadrado é igual a zero, é porque x menos 6 é igual a zero. Então, x é igual a 6. E essa é a nossa raiz. Então, conjunto solução, 6. Bom, pessoal, e com esse exemplo eu encerro a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula a gente vai continuar estudando equação do segundo grau. Um beijo para vocês e até a próxima.